Oi, Gabriel, tudo bem? Ai, deixa eu abrir meu vídeo aqui. Oi, professora, bom dia. Oi, Gabriele. Eu só esqueci de pedir para você botar a turma, meu amor. É porque, como são 3 turmas hoje, aí eu vou pedir para todo mundo botar nome, sobrenome e turma, que fica mais fácil para a gente depois fazer uma chamadinha, tá bom? Tá, peraí, só um minuto. Tá. A Gabriela é da 1211. Professora, eu vou ter que Oi. sair e entrar pra mudar o nome, tá? Tá, não tem problema. Pode deixar. Tá. Pronto. Pronto, agora foi. Deixa eu anotar aqui, peraí. Estou com as listinhas aqui. A professora Madalena vai assistir a nossa aulinha hoje também, porque aí ela me ajuda no chat, porque tem gente que consegue dar conta dos dois, eu não consigo não, de ver o que está colocando no chat, ver se tem pergunta, né, alguma coisa assim. Então ela vai me ajudar, daqui a pouquinho ela está entrando, que ela já botou no Zap. Hoje é dia... Beleza. E aí, Gabriele, como é que está esse estudo aí à distância? Tá complicado. Tá complicado, é? É uma Caramba. novidade, né? É verdade, verdade. Matemática eu acho que não deve estar ainda pesado para você não, né? Porque a gente ainda está meio que só revisão. Sim, tá bem tranquilo por agora. Tudo que a gente já viu, eu já tinha visto no nono ano. Ah, que bom, joia. Né? Mas hoje vou até avisar a turma, porque eu fiz confusão. Eu achei que hoje a gente já entrava em lei dos senos e lei dos cossenos, que nem todos viram. É uma matéria que às vezes se dá no nono ano, mas nem sempre. Acho que eu E não dei no nono. muitos colégios não dão, tá? Alguns Uhum. dão. Mas depois eu entrei na trilha de julho, quando eu fui mesmo montar a aula, e aí eu vi que não estava, porque a gente decidiu, a escola pediu, tá? E a equipe concordou com isso, que a gente fizesse revisão esse mês, porque digamos que estava indo meio muito rápido, alguns Uhum. alunos estavam pedindo para... Deixa eu só botar aqui que a Maria Eduarda está pedindo para entrar, e ela também não botou turma. Deixa eu falar aqui com ela. Só um minutinho. Tá. Não tem como falar. Ou eu coloco ou não coloco. Tá, eu vou botar, mas eu vou ter... Faz esse mesmo esquema de deixa ela entrar e fala com ela, ela sai, troca e entra de novo. Bom dia, Maria Eduarda, tudo bem? Bom dia. Querida, eu vou te pedir, acho que você vai precisar sair para fazer isso, para botar a turma, tá? Que aí você entra com o nome e a turma, porque são 3 turmas, aí para depois a gente poder fazer uma chamadinha, anotar Tá aqui, bom. tá bom? Tá. Então tá. Amadá. Oi, Madá. Oi, querida, bom dia. Bom dia, tudo bom?
Bom, tudo bom? Deixa eu abrir aqui um instantinho. Fabi, Ah, obrigada. e minha câmera não está abrindo. Ah, abriu. Abriu. Às vezes demora um pouquinho, né? Virasse um pouquinho. Se meu quarto é um pouco bagunçadinho, mas não tem problema. Porque era um quarto que era do meu filho, ele escrevia na parede. Ah, que legal! Que barato! Muito legal. É muito legal. Toda escrita essa parede. São três paredes escritas. E essa aqui, de trás, a gente ia tentar fazer tipo um quadro negro, mas a tinta não ficou boa, aí não dá para usar giz. Mas as outras ele escreveu tudo com pilô, dá uma olhada. Eu tô vendo, gente, muito legal. A Maria se amarra aqui, ó. E tem um monte de poesia, desenho, pensamentos, é muito legal. Aí agora eu liberei uma parede para minha neta desenhar. Ah, que legal. Só veio duas vezes durante a quarentena. Madá, eu estou pedindo para eles botarem a turma, só que o problema é que quando eles entram, para botar a turma, acho que tem que sair para entrar de novo. Não tem problema, eu vejo no chat, aí eu confirmo quem é quem, não tem problema não, fica tranquila, que você me deu a lista, eu só não consegui, eu não tenho impressora, eu só posso dar uma olhada na lista e conferir, entendeu? Tá bom. Mas relaxa, deixa que eu assumo o chat aqui agora, deixa eu só fechar aqui um negócio. Tá. Então, ó, Gabriel Rodrigues, que entrou agora, eu vou pedir para você sair, voltar de novo e botar a turma, por favor, tá bom? Ou, mesmo que ele não volte, não tem problema, ele pode botar no chat direto, entendeu? Ah, tá, entendi. Aí eu vou perguntando para eles, porque se alguém entrar com um nome muito estranho, que não bate com o chat, aí eu pergunto, entendeu? Aí eu confiro. Eu confiro então, quem está no quadro e quem está no chat. Ai, Alice. Então não precisa colocar no chat de quem já mudou o nome? Bom dia. Não, todo mundo bota, por favor. Acho melhor, né, Fernanda? Eu acho melhor. Fica mais fácil, porque o chat, inclusive, a gente pode salvar, né? Então... eu administro aqui. Gente, bom dia. Eu nem me apresentei. Vocês já me conhecem, né? Bom dia. Professora Madalena, estou aqui para ajudar a Fernanda, tá bom, gente? E vocês também, o que vocês precisarem, tá? Eu vou fechar minha câmera, mas a gente vai se falando pelo chat, pessoal. Tá bom, Fezinha? Precisar de mim? Ótimo. Tá jóia. Estou aqui, vou fechar meu microfone também, tá? Tá bom. Então, pessoal, bem-vindos todos que chegaram já, tá? A professora Madalena vai fazendo aí, então, a chamada com vocês, vai explicando para quem chegou depois, né? Que a ideia é sempre colocar nome, sobrenome e turma, porque a gente faz essa aula com mais de uma turma, tá? Então, para depois a gente se localizar. Eu estava falando com a Gabriele que eu fiz uma certa confusão quando eu botei o conteúdo da aula de hoje, porque eu ia dar o ângulos notáveis e a matéria a seguir, que é lei dos senos e cossenos. Só que, porque isso ficou na minha cabeça, né? Era a matéria a seguir que a gente ia dar em julho. Só que quando a gente foi fazer a trilha de julho, a direção conversou, pediu, né? Achou que era bom a gente ir um pouco mais devagar, porque esse esquema à distância é mais difícil, né? E tal. E na nossa equipe a gente concordou com isso. Então a gente, se vocês repararem, né? A trilha de julho que já está lá, ela na verdade ela é uma revisão. Então a gente não entrou ainda nessa matéria de lei dos senos e cossenos. Então, hoje eu vou fazer só a parte realmente dos ângulos notáveis, porque eu estou achando melhor trabalhar na aula online exatamente o material que a gente coloca na plataforma, tá? Porque, inclusive, facilita para vocês tirarem dúvida, né, do que está na plataforma, aqueles exercícios todos do material nosso, né, não do CCERJ, o nosso mesmo, do Ferreira Viana. E aí esse material de lei dos senos e cossenos ainda não entrou, nem está pronto ainda, né? A gente vai fazer e vai colocar. Então, eu vou trabalhar hoje só os ângulos notáveis nas duas listas que estão dos ângulos notáveis, tá? Tem uma de junho e tem a de julho, que é a de revisão, tá? Então, eu baixei aqui as duas para mim e a gente vai trabalhar com essas duas.
tá bom? Estou aqui admitindo o pessoal que está chegando. Sejam todos bem-vindos. Que bom que vocês vieram. Ainda tem mais um aqui. Eu vou partilhar. Ah, gente, deixa eu avisar, né? Vou gravar a aula, porque aí eu mando para vocês depois, tá? Eu mandei aquela outra. Acabei que eu esqueci de editar para cortar os pedacinhos inúteis, mas eu vou fazer isso, vou mandar de novo, porque ela fica bem menor, mais tranquila de assistir se você quiser tirar dúvida. Não tem bate-papo no meio, né? Tipo esse que eu estou fazendo agora. Então, é só mais os exercícios. Eu vou dar uma editada nela e vou ainda reenviar para vocês, tá bom? Mas, de qualquer maneira, eu já mandei a outra e vou mandar essa que eu estou gravando, tá? Então, por conta disso, vocês já sabem, né? Todo mundo deixa a câmera fechada, até para ninguém, né? Vocês são menores de idade. Na nossa outra reunião, a diretora Kátia também estava e até colocou isso, tá bom? Vou compartilhar, então, a minha tela com vocês. Deixa eu primeiro só abrir aqui. Não, deixa eu primeiro compartilhar a tela. Espera aí. Whiteboard. Aqui, 3. Não. Eu estou com várias coisas abertas. Ah, tá. É essa aqui que eu vou compartilhar primeiro. Aqui a gente tem os 2 arquivos que estão nas trilhas, tá bom? Deixa eu só fechar aqui. Volta aqui, volta. Eu aqui. Deixa eu botar uma só. E tá só o Caio. Mas tudo bem, ela fica menorzinha aqui para vocês. Bom, essa tela aqui é a tela onde está o PDF, o arquivo que vocês receberam. Tem mais? Não, só. Que vocês receberam da trilha de junho. Então, aqui, a gente falou na aula passada, né, da trigonometria no triângulo, e no final, depois desses exercícios, entrava essa parte dos ângulos notáveis. Então, é isso que a gente vai ver agora, tá bom? Essa trilha, então, vai falar dos ângulos notáveis, tem vários exercícios que a gente vai fazer, e a de julho, que está aqui atrás, é também a revisão, então, de trigonometria no triângulo retângulo, e vai falar um pouquinho a mesma coisa, com alguns exercícios um pouco diferentes, que eu não sei se vocês já chegaram a ver, alguns exercícios até não tão imediatos, o último até daqueles bem imediatos mesmo, mas alguns aqui, mas não são tão imediatos, e aí a gente vai resolver esses todos, tá bom? Deixa eu mudar aqui para o OneNote. Deixa eu perguntar para vocês, mudou a tela aí? Vocês estão vendo aqui? Deixa eu botar aqui no... Madalena, vê para mim se está aqui no OneNote ou ainda está na outra tela anterior, por favor. Você está tá na tela anterior ainda, no PDF. Não sei se está no OneNote, pode ser que esteja. Roda ela. Mexe com ela. Estou descendo, tem um retângulo aqui do lado direito. Vê se tem isso aí. Não? Não, no meu está congelado. Ah, congelou? Tá. Porque eu na hora de... Deixa eu abrir aqui, peraí. Parece que está no documento em PDF, na verdade. Entendi. Peraí, deixa eu parar de compartilhar e... Ah, não, New Share. Tá, já achei. Vamos compartilhar agora a nova tela, que é essa daqui. Sim, agora acho que está. Está no bloco de notas, com certeza. Está no bloco de notas, né? Então, vamos lá. Tá. Isso. Então, no ângulos notáveis, então, né, a gente tem aqui, né, que está aparecendo no PDF de vocês, tem essa explicação, tá? Que o estudo de trigonometria, fundamentado nas relações
existente dos ângulos e medidas, e alguns ângulos são usados com maior frequência, tá? São aqueles ângulos que, se aparecer numa prova ou no Enem, ninguém vai te dar o valor de seno dele ou cosseno dele, são ângulos que você tem que saber. Esses vocês vão ter que decorar mesmo, tá bom? Aí, na apostilinha de vocês, vem uma revisão dos conceitos, né, do que seria seno, cosseno e tangente, que é cateto oposto sobre hipotenusa, cateto adjacente sobre hipotenusa, e a tangente cateto oposto sobre cateto adjacente. Continuando aqui, aí meu cachorrinho, vocês não reparem muito não, ele daqui a pouco vai ficar quietinho. Então, o 30, os notáveis são 30, 45 e 60. Por que são esses ângulos? Ou como a gente vai demonstrar o seno, cosseno e tangente que a gente usa deles numa tabelinha, tá? A demonstração, que também está no material de vocês, ela vem do triângulo equilátero que está aqui, tá vendo? A gente aqui tem um triângulo que os 3 lados são iguais. Colocou X, porque pode ser qualquer triângulo equilátero. Esse X pode valer 10, o lado pode valer 20, 30, 1, não importa. Importa é que esse triângulo equilátero tem todos os lados iguais, tá? Então, se ele tem todos os lados iguais, se eu passar uma... Deixa eu só mudar a cor da minha caneta aqui. Eu gosto de usar essa. Se eu mudar aqui, se eu traçar aqui uma perpendicular, uma altura, como ele é equilátero, essa altura vai ser uma mediatriz, ou seja, ela vai dividir tudo igualzinho. Esse triângulo retângulo aqui vai ser igualzinho a esse. Esse ângulo aqui em cima vai dividir no meio. Antes, por que eu botei 60 aqui, né? Quem não lembra... a soma dos ângulos internos em qualquer triângulo é 180. Como este aqui que a gente está vendo é equilátero, todos os lados iguais, todos os ângulos vão ser iguais. Então, aqui vai ser 60, aqui vai ser 60, e aquele lá de cima vai ser 60 também. E quando eu passar essa reta, ele vai dividir no meio, então vai ficar 30 e 30, porque a gente vai ter 2 triângulos iguaizinhos, tá bom? Congruentes aqui. E essa perpendicular que eu passei, essa perpendicular aqui é 90. Tá? Então, eu posso pegar esse triângulo aqui e... Cadê? Pego um desses triângulos retângulos e vou usar a trigonometria básica nele. Deixa eu só apagar aqui para mostrar o que está realmente na apostila de vocês. Deixa eu apagar essas coisas todas que eu desenhei aqui. O que está na apostila de vocês é esse que está aqui por baixo. Eu devia ter arrastado tudo para o lado, né? Mas... Então, deixa eu usar a borrachinha aqui. Talvez seja mais fácil. Esse triângulo aqui é o que já aparecia na apostila de vocês. Então, ele está... Não tinha esse 60. Ele estava só isso aqui, tá? Então, o objetivo é achar essa altura aqui para eu poder fazer todas as relações trigonométricas nesse triângulo retângulo menorzinho. Então, quando eu dividir aqui, se esse triângulo ABC é equilátero, e eu falei que quando eu divido vai ficar tudo certinho pela metade, né, de um lado e do outro, se aqui era x que estava, vai ficar x sobre 2, ou seja, metade do x. E aí aqui, o que está resolvendo aqui, que aparece aí na apostila de vocês? Aplicação do Teorema de Pitágoras, tá? Então, o h ao quadrado, que é um cateto, deixa eu admitir a aluna aqui, o cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado vai ser hipotenusa ao quadrado. Tanto faz eu fazer com o triângulo da esquerda, retângulo, quanto com o triângulo da direita. Fazendo as contas desse Pitágoras aí, aparece este valor, então, para a altura. A altura vai ser sempre o lado vezes raiz de 3 sobre 2. Que é uma fórmula bem usada, depois vocês vão usar isso bastante em... Só um minutinho, gente. Deixa eu
fazer meu pão aqui ficar quietinho. Peraí. Ai, não estou conseguindo aqui, aqui o som. Quando meu filho está em casa é mais fácil. Peraí, só um minuto. Pronto, gente, já pedi help aqui para alguém dar um jeito no cão, desculpa. É isso que acontece, né? Quando a gente mistura casa e escola, dá um pouco essa coisa assim, mas tudo bem. Então, vamos lá. Achei a altura aqui. No texto de vocês, continua exatamente pegando, então, o triângulo retângulo, a altura a gente já calculou, que é, então, esse lado raiz de 3 sobre 2. E aí, usando todas as relações trigonométricas, ó, o seno é quem? Cateto oposto sobre hipotenusa. Então, se eu pegar nesse triângulo aqui, que é o mesmo, tá? Que é aquele ali do lado, quem é o cateto oposto ao 30? É o x sobre 2. Quem é a hipotenusa? É o x. Então, aqui ficou x sobre 2 sobre x. Aí, fazendo essa continha, fração, divisão de fração, repete a primeira, multiplica pelo inverso da segunda, vai dar meio. E eu posso fazer isso para cada um deles. Eu pego o cosseno de 30 e vou fazer a mesma coisa. Cateto adjacente sobre hipotenusa, vejo quem é o adjacente do 30, é essa altura que eu já tinha achado, e sobre a hipotenusa, que é o x, e vou fazendo a mesma coisa com a tangente, com 60, e vou descobrindo todos, tá? A gente precisa fazer isso todas as vezes? Não. A gente vai gravar isso, e tem uma maneira de gravar que eu vou mostrar para vocês, que alguém pensou aí, que ficou muito legal. Mas a demonstração é essa, ela vem do triângulo equilátero, a gente dividindo aqui com uma altura, criando 2 triângulos retângulos, e a partir daí a gente faz essa demonstração tanto da medida da altura do triângulo equilátero, quanto das razões trigonométricas do 30 e do 60. Bom, agora vamos para o 45. O 45, a gente vai... Ó, aqui o texto até fala, né? Como o triângulo equilátero não possui o ângulo de 45, precisamos traçar a diagonal do quadrado para formar 2 triângulos retângulos que vão ser isósceles. Então, agora eu vou pegar um quadrado, ou seja, se eu colocar que o lado é x, todos os lados vão ser x. Vou traçar uma diagonal que é ligando... Opa, minha diagonal não está muito reta, né? Ligando aqui 2 vértices não consecutivos, né? Ou assim, ou nessa outra posição. E aí eu vou formar um triângulo, 2, né? Triângulos retângulos. Vou pegar um deles, deixa eu tirar isso aqui. Deixa eu apagar com a borracha que é mais rápido. Peraí. Eu acho que né? Era para ser mais rápido, borrachinha. Às vezes ela não me ajuda. Pronto, foi. Tá. Então, aí ele vai pegar um desses triângulos. Se aqui era 90, 90, passei a diagonal, ele vai ficar 45, vai ficar bem na metade, né? Ou seja, do outro lado seria 45 também. E aí eu vou calcular também Pitágoras nesse triângulo aqui. Então, ele vai dizer que a hipotenusa é o D de diagonal aqui, hipotenusa ao quadrado, igual a soma do quadrado dos catetos. Resolvendo isso aqui, a gente vai achar que a diagonal é o L raiz de 2, é o lado raiz de 2. No caso, o lado é x, vai ficar x raiz de 2. Vamos usar essas medidas, que isso aí também está na apostila de vocês, né? Para aplicar aqui nas relações de seno, cosseno e tangente de 45. Então, seno de 45, cateto oposto sobre hipotenusa. Quem é o cateto oposto do 45? Escolho um 45, qualquer um deles. Vou escolher esse aqui de cima.
porque vai dar na mesma, né? Eles são iguais. Então, aqui, 45, o oposto é o x, né? Hipotenusa é o x raiz de 2, ó. Aí vai fazer divisão de fração, né? Repete a primeira, multiplica pelo inverso da segunda, vai dar esse valor. Não posso ter uma raiz aqui no denominador, vamos racionalizar e vai dar esse valor final. Mesma coisa para o cosseno de 45, vai dar igual. E a tangente de 45, que é o cateto oposto sobre o cateto adjacente, vai ficar x sobre x, que vai dar 1. Bom, então, eu armo isso aqui numa tabelinha, que é a tal famosa tabelinha dos ângulos notáveis, tá? Que a gente pode ter dessa forma aqui. Deixa eu só, porque para mim aparece uma coisa que não está aparecendo para vocês, que é uma barra que está em cima do texto. Pronto. Eu posso armar essa tabela com a linha, com as razões trigonométricas e a coluna com os ângulos. Ou posso inverter. Tanto faz, que eu vou fazer ela aqui invertida, tá? Eu posso... Aliás, espera aí. Eu acho que eu fiz isso num slide separado. Deixa eu ver aqui. Tabela trigonométrica. Deixa eu abrir aqui. Pronto. Então, tá aqui. Eu posso fazer assim, ou posso fazer separado. Desce para cá. Sobe. Ou eu posso fazer seno. Deixa eu tampar aqui para não me confundir, depois eu mostro que é a mesma coisa. Então, vou ficar olhando para do lado. Eu posso fazer os ângulos aqui na linha, ó, sempre na ordem crescente, o segredo é esse, 30, 45, 60. E aqui a coluna, eu vou colocar primeiro sempre o seno, depois o cosseno, tá? Primeiro sem, depois com, né? Primeiro a gente não tem, depois tem. Então, aqui vai ser seno, aí vem cosseno, tangente. E para preencher essa tabela, a gente vai usar uma musiquinha. Gente, eu acho essa uma das coisas fantásticas, e pior que a gente não sabe até hoje quem foi que fez isso. Mas quem fez foi de uma criatividade maravilhosa, tá? A musiquinha tá aqui, vou botar até mais para cá para a gente ver melhor, que a gente vai cantar isso na melodia daquela canção de Jingle Bell de Natal, que é uma canção que todo mundo conhece. Então, ó, a letra tá aqui, vocês podem ir acompanhando, tá? Deixa eu só mudar a cor para não ficar tudo azul. Vou botar aqui preto mesmo. Então, 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2. Depois vem a raiz no 3 e no 2. A tangente é diferente, vejam só vocês. Raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3. Então, agora eu vou montar. Como é que a gente vai gravando isso, né? 1, 2, 3, então vai ficar assim, ó. 1, 2, 3, 3, 2, 1. Tudo sobre 2. Vou botar a raiz no 3 e no 2. A tangente é diferente, vejam só vocês. Raiz de 3 sobre 3, 1. Raiz de 3, 1. Aí acabou, né? Então, olha só. Aqui, na verdade, seria a raiz em cima de todos eles, mas a raiz de 1 é 1 mesmo, então não precisa pôr. Então, a raiz vai só no 3 e no 2. Se você gravar essas duas linhas, a terceira da tangente, você também não precisa decorar pela música, basta dividir o seno sobre cosseno, tá? A tangente, eu também posso conseguir a tangente de um ângulo qualquer, ela é o seno desse ângulo sobre o cosseno dele. Então, se eu tiver essas duas linhas, é só colocar uma sobre a outra e fazer a divisão. Deixa eu fazer só umazinha aqui para vocês verem. Mas essa da musiquinha, ela é infalível. Então, aqui vai ficar seno, por exemplo, meio. Então, seria essa daqui que a gente está fazendo, seria a tangente de 30 graus. Então, é o seno do 30 graus. Opa, escorregou aqui para baixo.
é o seno do 30, que é esse aqui, meio, sobre o cosseno do 30, que é o raiz de 3 sobre 2. Divisão de fração, né? Repete a primeira, ó, divisão, a divisão é essa aqui, tá? Raiz de 3 sobre 2, é essa divisão. Meio dividido por raiz de 3 sobre 2. Como é que a gente faz? Repete a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Então, repete a primeira vezes 2 sobre raiz de 3. Vou cortar aqui os iguais, 1 sobre raiz de 3. Ora, tem que racionalizar, porque eu estou com a raiz no denominador. Deixa eu botar aqui um vermelhinho. Como é que racionaliza a raiz simples? É só multiplicar a raiz quadrada, né? É só multiplicar por ela mesma. Então, aqui vai ficar, voltando para o preto, vai ficar a raiz de 3 pela raiz de 3, que vai dar... Oh, desculpa, eu botei divisão, é vezes, perdão. Botei o símbolo errado aqui. Aí. Pronto. Então, aqui é vezes, né? Vou multiplicar em cima e embaixo pela raiz de 3 para racionalizar. E aí, volta aqui para o preto. Então, 1 vezes raiz de 3. 1 vezes raiz de 3, raiz de 3. Raiz de 3 vezes raiz de 3 vai dar 3. E acabou. Então, a tangente de 30 é raiz de 3 sobre 3, né? Então, a gente pode fazer pela musiquinha, que vai ficar aí para vocês. Se quiser depois, quem não tem, né? Quando eu mandar a aula gravada, anota, porque essa musiquinha é muito legal mesmo. E aí a gente tem a tabelinha. Ó, observa que ela é igual à que estava antes. Só inverteu aqui... Opa! Só inverteu aqui a linha e a coluna. Aqui ficou 30, aqui é a coluna que está 30, 45, 60. Mas os valores vão ser os mesmos. Então, se eu quiser seno de 30, vai dar meio. Nessa aqui, seno de 30 vai dar meio. 45, cosseno, raiz de 2 sobre 2. Nessa aqui, 45, cosseno, raiz de 2 sobre 2. Então, não importa se eu for colocar as razões trigonométricas em linha ou em coluna. A única coisa que não pode errar nessa tabela é os ângulos têm que estar em ordem crescente e as razões têm que ser seno, cosseno, tangente. Ok? Agora vamos para os exercícios que estavam na listinha dos ângulos notáveis, tá? Então, a gente tinha esses exercícios aqui. Esse é clássico, né? Um nadador atravessa um rio seguindo um ângulo de 30 graus com uma das margens. Sabendo que a largura do rio mede 40, determine a distância percorrida pelo nadador para atravessar o rio. Deixa eu só mudar a canetinha aqui para azul. Então, deixa eu fazer um desenho esquemático aqui. Hoje eu acabei, nesse exercício, esqueci de botar o triângulo. Bonitinho. Então, aqui está o rio. O nadador vai seguir um ângulo de 30 com uma das margens. Então, ele vai seguir um ângulo de 30. Ele está aqui nadando, tá? Para chegar lá do outro lado. A largura do rio é 40. Então, essa distância aqui é a largura do rio, 40 metros. Aqui é 90, porque a distância a gente vai medir perpendicular, né? Ele quer saber a distância percorrida pelo nadador. Essa distância eu vou chamar de D. E pronto, tem um triângulo retângulo aqui. Deixa eu botar ele um pouquinho melhor do lado de cá. Aqui, então, é 40, o ângulo 30. Aqui é a distância que eu quero. Lembra que eu falei na aula passada? Tem um triângulo retângulo, tenho um ângulo, tenho um lado, posso usar trigonometria. Então, a gente só tem que ver o que está envolvido nesse problema. Eu tenho o quê? Isso aqui é hipotenusa. Peraí, deixa eu mudar a cor. Peraí. Desfaz.
Isso aqui é a hipotenusa, esse aqui é o cateto oposto. Então, qual é das razões trigonométricas, né? Então, ou a gente usa aquele socatoa, né? Socatoa. Ou seja, o seno é o cateto oposto sobre a hipotenusa, o cosseno é o cateto adjacente sobre a hipotenusa, tangente cateto oposto sobre cateto adjacente. Ou usa aquele outro que eu usei na aula passada, né? Aquele outro mnemônico. Então, aqui no caso, se a gente tem cateto oposto e hipotenusa, oposto e hipotenusa, é porque para usar seno. Então, a gente vai usar o seno de 30. Opa. Então, a gente vai usar... Opa, deixa eu fazer aqui. Ué, não mudou a cor. Deixa eu só mudar aqui, peraí. Azul. Então, a gente vai usar o seno de 30, que é o cateto oposto sobre hipotenusa. Seno de 30, vou lá na minha tabelinha. Essa que eu tenho que saber. Essa que não vai ser dada no Enem, nem na sua prova, nem no... né? Então, seno de 30 é meio. Vou colocar aqui. Cateto oposto ao 30, 40 metros. Hipotenusa é quem eu quero saber. Fiquei com uma proporção aqui, vou usar a regra de 3 para achar o D, é só multiplicar cruzado. Então, vai ficar D vezes 1 vai dar D e 40 vezes 2 que vai dar 80. Então, o D vai ser 80 metros. Essa aí é a distância que ele nadou. Dúvida aí, gente? Tem mais alguém entrando? Fernanda? Oi. Você chegou a ver mensagem do Zoom? Mensagem? Não. É porque você fez outra reunião? Marquei porque eu fiquei com medo deles cortarem essa. Não sei se eles vão cortar. Mas aí, mas um aluno, eu não consegui ler, perguntei no chat se alguém viu. Um aluno disse que leu algo do tipo de que o anfitrião atualizou o programa e que você tem tempo ilimitado. Então, não sei, não entendi muito bem. Nem eu. Que então, bom. Vamos ver. Maravilha. Se ele atualizou para mim e me deu esse presente, ótimo. Deixa eu até comentar isso com vocês. Eu marquei outra reunião seguida, só que ele marca só de meia em meia hora, né? Então, se essa acabasse no caso, que não acabou, né? Mas se ela acabasse não, ainda não deu. Seria às 11h10, né? Ela acabaria às 11h10 se fosse só 40 minutos. E aí, óbvio, não ia dar tempo da gente acabar. Então, eu agendei outra, mas aí não tem como agendar para 11h10, é tudo certo, de meia em meia hora, né? Então, a próxima que está agendada está 11h30. Eu não mandei o link exatamente por causa disso, torcendo para que que o Zoom deixasse a gente ficar direto, que é bem melhor do que a gente ter que parar 20 minutos. Então, vamos seguir direto. Se por acaso, mas por essa mensagem eu acho que não vai acontecer, mas se por acaso cair a aula, né, for cortada de repente, eu vou mandar para o e-mail das turmas o link da aula seguinte, então, que começa às 11h30, tá bom? Se cair essa aula, eu vou mandar o link da aula que começa às 11h30. E aí a gente faz mais 40 minutos, tá? Se não cair, que eu acho melhor, a gente vai direto, ok? Então, vamos lá. O exercício 2 é esse aqui, é um exercício do Enem de 2010. Deixa eu só baixar a nossa tabelinha, que a ideia é a gente usar ela hoje. Depois, muitas vezes a gente acaba decorando, mas vocês, principalmente que são do técnico, vocês já têm tanta coisa para decorar, né?
Que essa daqui, às vezes é mais fácil você só gravar a musiquinha e montar e fazer na hora. Então, vamos acompanhar aqui. Ó, um balão atmosférico lançado em Bauru, 343 quilômetros a noroeste de São Paulo, na noite do último domingo, caiu nesta segunda-feira em Cuiabá Paulista, na região do Presidente Prudente, assustando agricultores da região. O artefato faz parte do programa Projeto Hibiscus, desenvolvidos por Brasil, França, Argentina, Inglaterra e Itália, para a medição do componente da camada de ozônio, e sua descida se deu após o cumprimento do tempo previsto de medição. Na data do acontecido, 2 pessoas avistaram o balão. Uma estava a 1,8 km da posição vertical do balão e o avistou sobre um ângulo de 60 graus. A outra estava a 5,5 km da posição vertical do balão, alinhada com a primeira. E no mesmo sentido, conforme se vê na figura, e o avistou sobre um ângulo de 30 graus. Qual a altura aproximada em que se encontrava o balão? Então, ele já botou até o desenho esquemático aqui, tá? Bom, lembra do que eu falei. Se eu tenho um triângulo retângulo, e eu tenho 2 aqui nesse desenho, né? Tem um aqui e tem um maiorzão aqui. Tem uma medida de lado e uma medida de ângulo, posso usar a minha tabela trigonométrica. Ele quer saber a altura do balão. Então, a gente quer saber esse H. Gente, cuidado com o áudio aberto aí, por favor, tá? Porque senão atrapalha aí. Desculpa, era eu. Ah, tá, querido. Perdão, é um caminhão de lixo na rua, desculpe. Ai, que hora que você falou, perdão. Ah, nada. Bom, então aqui, ele quer saber essa altura. Eu nem vou precisar desse outro aqui não, porque eu já tenho aqui uma medida e um ângulo. E esse 1,8 aqui, deixa eu só confirmar aqui. Estava, é essa medida aqui, posso usar direto. Não vai precisar do outro, não. Então, vamos lá. O que eu tenho, o que eu preciso? Se eu tenho 60, isso aqui é o cateto oposto do 60. Esse é o cateto oposto. Esse aqui é o cateto adjacente do 60. A razão que envolve cateto oposto e cateto adjacente, só catoa, oposto e adjacente é a tangente. Então, a gente vai precisar da tangente de 60 nesse problema. Deixa eu mudar minha cor aqui de novo. Então, a gente vai ter tangente de 60, cateto oposto, cateto adjacente. Tangente de 60 é raiz de 3, que é o que você vai ter que saber. O cateto oposto a 60 é a altura que eu estou procurando nesse problema. O cateto adjacente é 1,8. Então, aqui basta multiplicar, passar 1,8 para o outro lado. Opa! Passar 1,8 para o outro lado, ele está dividindo, vai passar fazendo a operação inversa, vai passar multiplicando. Então, vai ficar 1,8 vezes o raiz de 3. Essa é a altura que está procurando ali nesse problema. Vezes raiz de 3 é igual à altura. Aproximada, né? Ele não deu o valor da raiz de 3. Não deu, mas quem é que sabe aí qual o valor aproximado? 0,47. 0, não. A raiz de 2 é 1,4. A raiz de 3 é mais um pouquinho que isso. Acho que 1, bom, pode ser 1,5, 1,6, tá? Mais ou menos. Como ele está pedindo aproximado, aí depois a gente vê ali quanto é que vai dar isso, tá bom? Deixa eu ver se eu tenho calculadora aqui para fazer rapidinho. Deixa eu ajudar. 1,7. 1,7. Mais aproximado, né? Obrigada, Madá. Nada. Vezes 1,7 vai dar... 3,06. Isso aí. 3,06.
mais ou menos. Então, ó, 3,06 vai estar mais aproximado de que valor aí? Cuidado, esse aqui é pegadinha, tá, gente? Porque esse aqui é 3,70. Então, não é esse que está mais perto, não. É o 3,1. Perfeito, é o 3,1. Esse aqui, tá? O próximo exercício que aparece aí é esse. Deixa eu botar ele um pouco mais para cima, aqui embaixo. Aliás, eu acho que eu tenho esses exercícios aqui num outro aplicativo que eu deixei aqui, até para mostrar para a Madassi. Aquele, lembra que eu te falei, Madassi? Eu tinha posto aqui, eu devia ter feito nele. Esse aqui é o whiteboard, gente. Eu gosto muito dele também. Eu só não usei porque ele é mais demorado para montar. E aí eu tava... O que, Fernanda? Esse aplicativo aqui é um outro quadro branco, chama whiteboard. Eu vou usar... Eu gosto até mais de trabalhar com ele do que com o OneNote. Só que ele é mais, eu tenho mais dificuldade de montar as aulas nele, eu demoro mais. Então, aí eu acabei montando no OneNote hoje, mas eu montei um pedacinho, pelo menos nessa, só para mostrar assim, como é que funciona. Eu gosto dele porque ele já tem as canetinhas aqui, então é mais prático para mudar de cor e para subir e descer a tela também, ele é mais prático. Então, vamos fazer o exercício 3 aqui, nesse, tá? Calcule as medidas do lado de um triângulo ABC, retângulo em A. Ó, o retângulo não está aparecendo ali, mas ele... Aliás, espera aí, deixa eu... já está ali, a canetinha já está ativada. Fernanda, posso dar uma sugestão? Fale. Tenta tirar sua câmera só para eu ver uma coisa, como que fica, porque eu estou achando a tela um pouco pequena. Tirar minha câmera? Essa aqui? Fecha sua câmera. Não, para ver se a tela aumenta. Tá, desculpa, fechar sua câmera, só um instantinho. Fica a sua voz. Ah, tá. E aí? Bem melhor. Vocês obrigada. viram, pessoal? Tá legal? Joia. Alguém poderia falar? Vocês estavam vendo como eu, pequenininho, agora cresceu? Ou não? Alguém poderia falar? Já estava grande antes, já. Já estava grande? Já. Então tá. É que eu virei o celular. No celular, né? Tá. Mas ficou ruim agora? Tá bom para vocês? Não, para mim é a mesma coisa. Então tá. Então, desculpa, Fernanda, se atrapalhar. Nada. Não, mas é bom saber, porque realmente a visão que eu tenho, que eu estou compartilhando tela, não é a mesma que vocês têm. Se não tem um feedback, a gente fica sem saber. Às vezes eu só sei depois que gravou, que eu vou assistir a aula, é que aí eu vejo como que vocês estavam vendo, né? E aí eu não sei, quem está vendo no computador, que foi o meu caso, quando você tirou a sua câmera, você fechou essa câmera, a tela cresceu, entendeu? É uma ótima dica, muito bom. O triângulo. Eu não sei se também, o próprio OneNote, você pode também aumentar ele, né? Ali o bloco de notas, aquela setinha direita, também aumenta a tela. Mas eu não vai fazer isso agora, não vai perder seu tempo. Pode ir lá. Bom saber. Não, mas eu vou voltar no OneNote, aí você me fala. Deixa eu fazer esse aqui, porque realmente são dicas, né, que é bom saber, né? Então, vamos nesse aqui, ele não está entrando na canetinha, porque só para ser difícil comigo, deixa eu clicar aqui no... Ativar a caneta, já está ativado. Ou não está? Vamos ver se... Não, agora que eu acho que não está. Ativar... agora tá. Pronto. Então, ele trouxe para cá o H também. O H não era para trazer, não. Então, ele está dizendo que é um triângulo retângulo em A. Isso quer dizer o quê? Que o A é onde é 90 graus. Então, esse triângulo grandão é retângulo em A. Ele, sabendo que a altura relativa à hipotenusa, essa altura aqui, ou seja, aqui também é retângulo, mede 8, essa altura mede 8, e o ângulo B é 30 graus, já está aqui no desenho. Então, ele quer saber os lados, ou seja, esse lado aqui, sei lá, vou chamar de X, ele quer saber esse outro lado, vou chamar de Y, e ele quer saber esse lado aqui embaixo, Z. Então, eu vou usar a trigonometria
porque é mais rapidinho. Ah, não preciso nem olhar para a tela que está desligada. Então, deixa eu fazer aqui. Vou usar a trigonometria aqui. Se é o 30, eu vou ter que usar ou seno, cosseno ou tangente. Então, vamos ver o que a gente tem. A gente só tem esse daqui, né? Só tem o 8. O 8 em relação ao 30, ele é o cateto oposto. O x, que eu vou calcular primeiro, é a hipotenusa. Então, aqui a gente vai usar... Ó. Fernandinha, Oi. desculpa, eles estão dizendo aqui que a tela congelou. Ih, congelou? Só se você está no OneNote ou você está no... Não entendi. Não, eu estou no whiteboard. Congelou, é? Ah, então eu vou pôr o OneNote. Eu vou fechar esse. Tudo bem. Mas é porque... não, já sei o que foi. Já sei o que foi. É porque eu estou compartilhando o OneNote. Eu esqueci de mudar. Eu ia te falar isso, mas como eu estava olhando o meu celular rapidamente, aí eu não vi. Ah, agora sim. Agora Tá. apareceu. Ai, gente, puxa, desculpa. Agora É que tem uns programas de reunião que a gente, quando manda compartilhar, você manda compartilhar a área de trabalho. E aí, no que você muda de um arquivo, de um programa para o outro, ele muda automático. Esse aqui não. Eu agora que percebi, engraçado que na aula passada eu não tinha reparado isso. Ele não, ele está mudando, se eu mudo ele está compartilhando aquele programa. Ele não está compartilhando a minha tela, ele está compartilhando aquele programa. Eu mudei de programa, ele vai continuar lá naquele programa. Então eu tenho que vir e trocar para compartilhar este aqui que eu estou usando agora. Tá. Desculpa que eu também não reparei, eu me distraí aqui olhando o celular, era uma coisa de trabalho também, e vi o chat, eu não estou ouvindo você falando, mas não reparei. Mas de fato eles estão dizendo que voltou aqui. Agora voltou. Pois é, mas é por causa disso, porque eu estava compartilhando aquele, né? E estou resolvendo aqui. Mas é isso. Então, deixa eu voltar aqui, então, vou voltar ao problema, tá? Calcule as medidas do lado de um triângulo ABC. Está aqui o triângulo ABC. Retângulo em A. Então, aqui no A, ele é 90 graus. Sabendo que a altura relativa à hipotenusa, já está até marcado aqui H, mede 8, aí eu botei esse 8 aqui, e o ângulo B mede 30, já está marcado aqui o ângulo B. Então, eu posso pegar nesse primeiro triângulo retângulo aqui, que na verdade a gente tem 3 na figura, né? O grandão, tem esse daqui, que é o ABH, e tem esse outro miudinho aqui, HAC. Todos 3 são retângulos, tá? Eu vou pegar nesse triângulo médio aqui, o ABH, eu vou pegar e usar a trigonometria aqui. Eu tenho que ver o que eu tenho e o que eu vou precisar. Eu estava escrevendo aqui o nosso soca à toa, que hoje eu resolvi usar ele. E identificando o que aparece nesse triângulo, o ABH. Ele tem esse 8 aqui, nesse triângulo aqui, ele é o cateto oposto ao 30, por isso que eu botei esse CO aqui. O X, nesse triângulo aqui, ele é hipotenusa. Então, nesse triângulo primeiro, eu tenho cateto oposto e hipotenusa, eu vou usar o seno de 30. E aí eu esqueci de botar aqui, ou eu botei lá em cima. Acho que eu botei lá em cima a tabelinha. Seno de 30 vai dar meio. Vou pegar só a tabelinha, porque eu acho que eu deixei ela aqui, ó. Vou baixar ela. Vem cá. Não vou baixar ela. Mas é meio, tá? Pode quem já tá vendo ali. Pronto. Tá aqui a tabelinha. Então, seno de 30, deixa eu mudar a cor aqui. Seno de 30 vai ser cateto oposto sobre hipotenusa. Seno de 30, pela minha tabela, então, é meio. O cateto oposto ao 30 vale 8. A hipotenusa é o meu x. Aí eu vou multiplicar cruzado aqui. 2 com 8, x com 1.
Então, x vai dar 8 vezes 2, x vai dar 16. Pronto, já tenho aqui o meu x. Agora vamos para... o que eu já tenho esse aqui, então. Esse lado aqui eu já tenho. Vai ser 16. O que eu posso fazer mais aqui? Eu posso usar a trigonometria nesse outro aqui. Como é que eu posso fazer isso? Esse triângulo grande, o ABC, se aqui é 30 e aqui é 90, como a soma é 180 graus, lembra que eu falei no início, lá na outra página, né? A soma dos ângulos no triângulo é 180. Então, se aqui é 90, aqui é 30, esse vai ser 60. Aí eu posso usar trigonometria nesse pequenininho aqui também, que é mais rápido. Aí aqui é 90. Nesse pequenininho aqui, o que eu tenho? O cateto oposto e a hipotenusa. Então, vou ter o seno de 90 também. O 8 vai ser cateto oposto do 60 e aqui vai ser a hipotenusa do 60. Nesse triângulo aqui. D, U, A, H, C. Então, vai ficar seno 60, cateto oposto sobre hipotenusa, seno de 60. Aí, olha lá na tabelinha. Seno de 60. Raiz de 3 sobre 2. Raiz de 3 sobre 2. Cateto oposto vai ser o 8. Hipotenusa é o Y. Agora, vou multiplicar cruzado. Tchan, tchan. Então, vai ficar... aliás, não tem jeito. Vai ficar a raiz de 3 vezes Y, depois eu vou tirar essa raiz daqui, 2 vezes 8. Então, o raiz de 3Y é 16. Então, o Y... Subir a tela um pouquinho. O Y vai ser 16 sobre raiz de 3. Tem que racionalizar. Vou multiplicar por raiz de 3 em cima e embaixo. Então, vai dar... Ai, peraí, deixa eu só mudar a cor aqui. Aí aqui, então, vai ficar... Ué, não mudou a cor de novo, meu bem. Vamos lá. 16 raiz de 3 sobre 3. Não dá para simplificar aqui. Pronto. Agora está faltando só... Ele faz isso aqui também, ó. Esse aqui ele não fez porque não estava fechado direitinho, mas quando eu fecho direitinho, ele monta o retângulo bonitinho para mim. Está faltando só o Z. Bom, o Z eu posso usar a trigonometria de novo ou Pitágoras, tanto faz. Porque eu já tenho dois lados agora, né? Eu vou usar a trigonometria de novo porque o Pitágoras vai dar mais trabalho com esse 16 raiz de 3 sobre 3 aqui para elevar ao quadrado. Então, vamos usar trigonometria novamente. Então, no triângulo grandão, deixa eu fazer um desenho esquemático dele, a gente vai poder usar... Ó, ele estava assim, né? Peraí. Ai, que bom. Ele já ajeitou um pouquinho para mim, não está exatamente retângulo, porque o meu desenho não está, mas... então, o x aqui é 16, aqui 16 raiz de 3 sobre 3, e aqui é o z que eu quero. Aqui estava 30 e aqui 60. E aí eu posso escolher qualquer um deles, por exemplo, 30. Se eu escolher 30, eu vou... O Z nesse triângulo agora, ele é a hipotenusa. Sim. Isso. E o 30 vai ser o cateto adjacente, é o cosseno. Então, vai ficar cosseno de 30 é igual a cateto... Isso. E cosseno de 30 é o seno de 60, que eu usei aqui, né?
Então, raiz de 3 sobre 2. Qualquer coisa, volta lá na tabelinha. Cateto adjacente, 16. Hipotenusa, Z. Multiplica cruzado. Vai ficar Z raiz de 3, 16 vezes 2. Então, vai ficar Z raiz de 3, 32. Então, Z vai ficar 32 sobre a raiz de 3. Vou racionalizar. Por raiz de 3 em cima e embaixo. Vai ficar... Ai, gente, desculpa, cliquei em alguma coisa aqui. Vai ficar 32 raiz de 3 sobre 3. Só chegar um pouquinho para cá. Esse 32 também não vai dar para simplificar com o raiz de 3. E aí acabou aqui. Aí achei os 3. Olha como ele é mais rápido para resolver o Z do que se a gente tivesse usado Pitágoras. O Pitágoras ia demorar muito mais, né? Fazer 16 ao quadrado, fazer esse aqui, que é o caminhãozinho ao quadrado, né? Depois tirar a raiz quadrada de tudo. Assim é bem mais rápido, tá? Então, se a gente puder usar trigonometria, geralmente é mais rápido para resolver. Bom, eu só tinha armado esse aqui no whiteboard. Eu vou de novo mudar aqui o compartilhamento. Onde é que eu estou? New Share. Vamos voltar para cá, para o OneNote. Só que aqui no OneNote a gente vai para esses exercícios aqui. Vocês preferem que eu deixe a minha câmera desligada ou deixa ligada? O que vocês acham? Hein, gente? Deixa a minha câmera desligada ou deixa ligada para vocês? Faz diferença? Que agora eu voltei para o OneNote. Para mim, tanto faz, professora. Dá para ver bem? Dá para entender bem? Para mim, dá, porque eu tô no Pode olhar, celular. Não professor. sei quem tá no computador. Mas no celular, para mim, tá de boa. Tá, o pessoal que está no computador. No OneNote faz diferença? Não. Não? Ah, tá. É porque eu prefiro deixar aberta, porque é coisa de professor, né? A gente gosta de falar e às vezes fala com a mão também, né? Para explicar, olha aquilo. Enfim, então eu prefiro Não, deixar. com certeza, porque como na minha tela, como para mim, eu estava tentando até ver o que eu fazia, se eu boto galeria, de qualquer maneira, estava com a tela, eu não conseguia ver o quadro grande, só consigo ver pequeno. Pode ser um problema do meu computador também. Aí quando você fechou o vídeo, aí eu consegui ver maior, então achei que o outro tivesse, mas se ninguém está vendo, eu acho que você... Mas me diz melhor uma é quando a coisa, gente Madá. aparece. Mas no OneNote também dá esse problema da tela ficar pequena ou foi só naquele outro? Não, no OneNote você estava com a tela fechada, com a vídeo Ah, é fechado. verdade. Então não tem como comparar, mas eu acho que é isso, eu acho que está todo mundo vendo. De repente, eu que estou com uma configuração, pode ser, a minha configuração aqui, talvez porque eu estou com o chat aberto, pode ser. Mas relaxa, eu acho que o legal é quando o professor aparece, com certeza. Então vamos lá. Vou fazer alguns aqui que são um pouquinho. Deixa eu ver. Já são 11h30, né? Deixa eu ver. Olha só, alguém chegou a fazer esses exercícios? Porque eu baixei todos eles, todos. Tanto da lista de junho quanto a de julho. Alguém tem algum assim que gostaria mais que fizesse? Porque talvez não dê tempo de fazer todos, então eu começo pelos que para vocês seria mais interessante. Ó, esse aqui é de um retângulo, ele dá o ângulo aqui e ele quer a diagonal, bem imediato, né? Então, tem um lado, tem um ângulo, vou calcular a diagonal e aí usa a tabelinha. O seguinte, eu queria ver os de julho, que os de julho são um pouquinho diferentes desse.
Esse aqui, o do avião que decola, eu acho que a gente até já fez esse na aula passada. Só que não era ângulo de 30, mas era o mesmo problema. Esse do 4 aqui, que é da torre, já está o esquema aqui. Também eu tenho um lado, tem um ângulo, cateto oposto, vai usar seno. Esse daqui também é parecido com o que a gente fez antes, porque você vai usar esse triângulo retângulo que vai montar aqui, depois tem que lembrar de somar com 2 metros. Eu vou ainda... esses aqui então são completamente básicos, que era só cálculo mesmo nos triângulos. E aí só tinha que saber qual que era o seno, cosseno, tangente. Eu vou abrir os de julho, que esses eu acho que talvez vocês não tenham feito ainda, e são um pouco diferentes desse, pouquinho, tá? Por exemplo, esse daqui, ó, o 3, não, já começa no 3, o de julho. Porque os outros estavam resolvidos, tá? Então, esse 3 aqui, a base de um edifício está localizada em um terreno plano e horizontal. Para medir a altura desse edifício, um engenheiro... João Vitor levantou a mão. Pode falar, João Vitor. Quer perguntar alguma coisa? Será que ele está sem microfone? Professora, ele falou que foi sem querer. Ah, tá. Tá bom. Então vamos lá. A base de um edifício está localizada em um terreno plano e horizontal. Para medir a altura desse edifício, um engenheiro fixou-se em um ponto do terreno e mirou o topo do prédio sobre um ângulo de 30 com o solo. Depois andou 50 metros em direção ao prédio e mirou novamente seu topo, mas agora sob um ângulo de 60 graus. Desconsiderando a altura do engenheiro, calcular a altura do edifício. Olha, esse probleminha é um pouquinho diferente dos que a gente viu. Vou fazer um esqueminha aqui, tá? Então, o edifício está na base de um terreno plano. Está aqui o prédio. O engenheiro está num ponto deste mesmo terreno. Está aqui o rapazinho. E mirou o prédio sobre um ângulo de 30. Falou para desconsiderar a altura dele, então eu vou medir desde o chão. Então tá, ele mirou aqui 30 graus. Depois ele andou 50 metros em direção ao prédio. Aí ele veio parar aqui. Ele andou 50 metros e veio parar aqui e olhou, mediu de novo aqui, só que agora um ângulo de 60. Desconsiderando a altura do engenheiro, calcular a altura do prédio. Então, olha só, eu vou botar aqui o desenho que aparece na apostila de vocês, que está bem mais arrumado que o meu, tá? Então, é esse esquema aqui, tá? O engenheiro estava aqui no ponto C, aí ele estava vendo por um ângulo de 30, ele andou 50 metros. Observe que esse 50 não é a distância CB, ela não é um lado inteiro do triângulo retângulo, ela é um pedaço. Ele andou 50 metros e aí mediu de novo o ângulo aqui que ele estava vendo o prédio e agora aumentou para um ângulo de 60 e ele quer a altura do prédio. A gente está com um exercício diferente, porque eu não tenho como usar trigonometria nesse triângulo retângulo aqui dessa forma, do jeito que está, porque a gente, na verdade, só tem o ângulo. Lembra? Eu falei que tem que ter uma medida e um ângulo. Também não posso usar trigonometria nesse outro triângulo aqui, porque eu tenho um ângulo e tenho uma medida, mas esse triângulo ADC, ele não é retângulo, então não posso usar trigonometria aqui. Aí no grandão, o grandão tá faltando um pedaço, eu também não tenho, eu tenho um ângulo do grande, seria o 30, mas não tenho esse lado aqui. E aí? Bom, vamos ver uma coisa aqui. Eu posso tentar descobrir os outros ângulos aqui e quando acontece isso, é assim. Ó, nesse aqui tem 90, 60. Então, para fechar 180, significa que esse ângulozinho aqui é 30 graus. Bom, se esse
E esse ângulo, aqui nesse triângulo grandão aqui, esse aqui é 30, aqui é 90, então tá faltando outros 30 graus aqui. Bom, também posso descobrir que aqui é 120, né? Porque esses dois aqui dão 180. E aí, nesse triângulo aqui, eu posso 120 com 30 dá 150. Então, também é outra maneira de eu ver que aqui é 30, tá? O que isso me ajuda? Olha, me ajuda porque este triângulo ACD, que não é retângulo, ele não é retângulo, mas ele é isósceles. Ele tem dois ângulos iguais. Se ele tem dois ângulos iguais do mesmo tamanho, esses lados aqui vão ter a mesma medida, tá? Isso quer dizer que se aqui é 50, essa hipotenusa desse triângulo aqui vai ser 50 também. E isso que vai ajudar a gente a matar o problema. Ai, não, peraí, gente, fiz uma bobagem. Peraí, eu paguei um troço que eu não queria pagar. Deixa eu voltar aqui. Não. Ah, não é não. Achei que isso era o desenho esquemático, ó. Esse aqui que é o desenho esquemático mais arrumadinho, que estava na página também de vocês, tá? Então, a gente descobre que aqui é 30, aqui é 120, se ele é 30 e 30, aqui é equilátero, aqui é 50. Então, a gente vai trabalhar com esse triângulo retângulo aqui. H, aqui 50 e aqui 60. Agora dá para usar a tabelinha do 30, 45, 60. Dá para usar a tabela trigonométrica. Que eu não botei aqui, mas tudo bem. Então, vamos lá. Esse aqui... Deixa eu mudar minha cor aqui. Nesse triângulo, o 5... Ah, é 50 graus? Não, gente, é 50 metros, tá? Essa bolinha aqui. Aí, se eu conseguir apagar. Se eu apagar... Bom, vou fazer assim, eu botar aqui M de metros. Então, esse aqui é a hipotenusa desse triângulo. E esse H, em relação ao 60, é o cateto oposto. Então, a gente vai usar a relação de seno. Seno de 60, que é o cateto oposto sobre hipotenusa. Deixa eu mudar a cor aqui. Então, o seno de 60 pela tabelinha do 1, 2, 3, 3, 2, 1 é a raiz de 3 sobre 2. O cateto oposto é o H que eu quero. A hipotenusa é 50. Aí agora é só multiplicar cruzado ali. Passo 50 para cá, não preciso passar o 2 para lá. Vai ficar... Gente, eu não sei aí na casa de vocês. Aqui no minha tá chovendo pra caramba. Vantagens da gente ter a aula em casa, né? Raiz de 3 aqui sobre 2. Então, posso simplificar esse 50 com 2. Então, essa altura é 25 raiz de 3 metros. Pronto. Esse não é de múltipla escolha. Então, é só isso mesmo. Ó, um outro exercício que... Deu para entender esse aí, gente? Alguma pergunta? Observa que esse é um pouco diferente dos outros que a gente viu. Ele não estava montadinho, né? Então, tinha que Consegui ter... entender, professor. Oi? Consegui entender. Ah, é joia. Pois é, ele tem que ter esse... Se você não matar esse negócio aqui dos lados iguais, não sai. Agora vamos para o outro aqui, que também é um pouco diferente dos outros da lista de junho, tá? Sabendo que alfa é a medida de um ângulo agudo e que o seno de alfa é raiz de 3 sobre 5, calcule o valor da expressão. Pá. Nessa lista de julho, ele chama atenção para uma coisa que eu acho que eu falei na aula passada, que o seno de um ângulo ele é igual ao cosseno do complementar. O que é o complementar? É quando eu somo e dá 90, né? Então, ele é igual ao cosseno do 90 menos o ângulo. Sempre vai ser isso, tá? Porque
quando a gente está no triângulo retângulo, o cateto oposto a um é o adjacente do outro, né? Então, o cateto oposto... Tem um ângulo aqui que eu estou pintando em azul. O cateto oposto a ele é o cateto adjacente ao outro ângulo agudo, que eu vou marcar aqui em vermelhinho. Ó. Então, esse cateto que é oposto ao azul, para o vermelho, ele é adjacente. Então, as relações ficam... Vai dar, o seno de um vai dar o cosseno do outro. Então, se eu tenho seno de alfa, eu também tenho, não está escrito, mas eu tenho o cosseno do 90 menos alfa. Também tenho, que também vai ser 3/5. E aí eu consigo resolver essa expressão aí, ó. Vamos ver. Seno de alfa, 3/5. Vou substituir aqui. 3/5 vezes seno de 90 menos alfa. Esse eu ainda não tenho. Ah, isso aí precisaria de uma matéria que acho que a gente não falou, que é seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado igual a 1. Esse está faltando isso. Acho que esse exercício entrou nessa lista, mas ele não seria dessa lista. Mas a gente chegou a ver isso não, né? Não chegou a falar disso ainda não para o primeiro ano, né? Não, mas você que sabe se você continua, mas você pode também fazer o triângulo 3, 4, 5, dizer que é algo proporcional. Se o cosseno é 3/5, o cateto oposto seria 4. Aí você não precisa usar isso daí. Você usa só o Pitágoras, aí você já tem que um vai ser θ e outro vai ser 90 menos θ. Tá certo, porque aqui, ó, seno, deixa eu botar aqui, também pode fazer, obrigada, querida. Seno de alfa é o cateto oposto sobre hipotenusa. Então, aqui, o meu cateto oposto seria o 3, hipotenusa 5. Então, isso a gente falou na aula passada, seria o triângulo pitagórico. Então, esse aqui seria o 4. E aí eu posso, então, matar esses outros aqui, né? O cosseno do 90 menos alfa eu já botei ali. O seno do outro... Espera aí, só que aqui é alfa, né? Aí. Aqui é alfa. E aí aqui eu vou botar ele não... Não, só o alfa mesmo, tá certo. Ele só usa alfa o tempo todo. Então aqui vai dar seno de alfa. Seno do 90 menos alfa é esse aqui, né? É o seno desse outro, 90 menos alfa é esse outro ângulo aqui. Eu posso chamar de θ. 90 menos alfa. Então, o seno do 90 menos alfa é o cateto oposto a ele, que é 4, sobre hipotenusa. Deixa eu botar aqui. Seno de 90 menos alfa é o cateto oposto a ele sobre a hipotenusa. O cateto oposto a ele vai ser 4 e a hipotenusa 5. Então, aqui vai ficar 4/5. Cosseno do alfa. Cosseno do alfa. Cosseno é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. 4/5. Que seria igual aquele ali, né? Cosseno do 90 menos alfa é o 3/5. Vezes o cosseno do 90 menos alfa, vezes 3/5. Bom, aí aqui é tudo fração, trabalhar com fração. Vamos ver se dá para... Não vou cortar. Aí é mais. É mais aqui. Obrigada. Aqui é mais. Professora, uma pergunta. Sim. Essas frações eu vou poder cortar elas, simplificar? Sim, assim que for possível. Por exemplo, aqui em cima... Eu vou fazer a conta, vou fazer bem devagarzinho, tá? Então, aqui eu faria 3 vezes 4, 12. E o 5 vezes 5, 25. Embaixo vai ficar de novo 3 vezes 4, 12. 5 vezes 5, 25. Mais 3/5. Ué, gente, olha só. Essa fração é uma fração em que eu tenho o numerador
igualzinho ao denominador. Não importa quem é, se é um caminhão, se é igualzinho um pelo outro, isso aqui é 1. Então, que é a mesma coisa que você está perguntando, se eu poderia cortar? Poderia cortar. Então, a gente pode cortar aqui esse com esse, vai dar 1, simplificar, né? Aí, o que eu fiz? Espera aí que eu não sei o que eu fiz aqui, que ele me botou a janela menor. Pronto. Aí aqui, cadê minha caneta? Então, aqui vai ficar 1 mais 3/5. Aí aqui tem que fazer MMC, aquele MMC simples. Basta multiplicar o 5 pelo 1 e soma 3. 5 vezes 1, 5, mais 3, aí vai dar 8/5. E acabou. Tá? Mas esse também, bem diferente dos que a gente viu, né? Esse é bem diferente. Outro aqui, seno ao quadrado de 45 mais cosseno à quarta de 60 sobre tangente à quarta de 60. Então, vamos substituir os valores que a gente tem da tabelinha do 1, 2, 3, 3, 2, 1. Ah, eu não botei ela aqui, eu queria deixar ela aqui para facilitar a visualização, mas tá. Então, essa expressão vai ficar... Seno do... tem um microfone aberto aí, gente. Cuidado com o barulho. Ó, seno ao quadrado de 45. Quem é o seno de 45? Na tabelinha do 1, 2, 3, 3, 2, 1, é 1. Deixa eu copiar ela aqui. Ela está aqui. Ela está aqui. Deixa eu só... Não, aqui ela está grande. Não quero ela grande assim. Deixa eu ver nessa página aqui. Ó, tá bem aqui. Pronto. Ctrl C. Voltamos para cá. Pronto. Vou deixar ela aqui no cantinho. Então, o seno de 45... Não, a tangente é 1, perdão, gente. O seno de 45 é raiz de 2 sobre 2. Então, aqui vai dar raiz de 2 sobre 2 ao quadrado, porque ele quer o seno ao quadrado. Então, é isso aqui que vai ficar ao quadrado. Mais cosseno à quarta de 60. Quem é o cosseno do 60? Meio. Só que ele quer a quarta. Então, eu vou elevar isso aqui à quarta potência. Tem mais uma pessoa chegando. Tangente à quarta de 60. Quem é a tangente do 60? Raiz de 3. Então, aqui vai ficar raiz de 3, só que vai ficar elevado a 4. Deu para entender essa substituição? Então, ele quer o valor do seno ao quadrado. Ele quer o valor do cosseno à quarta. Ele quer o valor da tangente à quarta. Aí agora é conta, né? Acabou a trigonometria aqui. Raiz quadrada sobre 2 ao quadrado, a raiz quadrada ao quadrado vai dar 2. 2 ao quadrado, 4. 1 elevado à quarta potência vai dar 1 mesmo, né? 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1, 4. 2 elevado a 4. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 8, 16. Raiz quadrada elevada a 4. Vou fazer separado aqui. Raiz. Como a raiz é quadrada, eu posso fazer isso aqui, ó. O elevado a 4, repara aqui, né? Repete a base, soma os expoentes, né? Esse 4 aqui que está na potência, eu posso escrever assim. E aí eu vou cancelar, posso simplificar, né? Posso fazer até em 2 raízes. E aí eu vou ter 3 vezes 3, que vai dar 9. Só para não ter que fazer o 3 à quarta, tá? Então, aqui vai dar 9. Aqui em cima é soma de fração, tem que fazer MMC. MMC de 4 e 16 vai dar o 16. Por quê? Porque o 16 é múltiplo do 4. Se não lembrar disso, dessa propriedade do MMC, fatora, tá?
Como o 16 é o 4 vezes 4, é múltiplo do 4, na tabuada do 4, o MMC é o maior dos dois. Então, aqui vai dar 16. Vou voltar para o azul. Bom, não vou voltar para o azul, não. Deixa eu deixar no vermelho. Então, o 4 vai multiplicar por 4, em cima e embaixo. 16 já está como 16, não precisa. 2 vezes 4, 8. 4 vezes 4, 16. Tenho que somar com essa fraçãozinha aqui. Então, isso aqui dá 9 16avos sobre 9. Divisão de fração. Deixa eu puxar aqui para baixo. Ou melhor, em vez de puxar aqui para baixo, deixa eu tirar essa tabela dali. Deixa eu tirar minha tabelinha daqui. Puxo a tabela lá para baixo, que aí fica com espaço ali para resolver. Repete a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. O inverso do 9, é 1 sobre 9. Na multiplicação, posso cortar os iguais. Então, aqui eu corto esse 9 com esse, vai dar 1 sobre 16. 1 16avos e acabou. Fim aqui. Ok? Então, quando tiver potência de uma razão trigonométrica, a gente vai fazer isso, vai substituir e vai calcular a potência. E aqui é mais difícil um pouquinho, porque tem que trabalhar com fração mesmo, não tem jeito. Esse 3 aqui, esse 3 é parecido com o que a gente já fez hoje. Deixa eu ver se tem algum outro mais diferente aqui para baixo, ó. Esse aqui. Lembra aquele do Rio, mas tá... deixa eu ver se ele está diferente. Um engenheiro deve medir a largura de um rio. Para isso, fixa um ponto A na margem em que ele está. Deixa eu ver aqui se eu consigo. Ele fixa um ponto A na margem em que ele está e um ponto B na margem oposta. A seguir, desloca-se 40 metros perpendicularmente à reta B. Reta B perpendicular fazendo esse 90 graus aqui. Tá, ele andou, então, 40 metros. Até o ponto C, mede o ângulo, obtendo 44, que está aqui. Calcule a largura do rio. Então, deixa eu só mudar a cor, porque senão eu não vou enxergar a largura desse rio mesmo. Vou botar preto. Então, aqui ele quer a largura do rio, que é essa distância, que é a hipotenusa. Ele deu seno, cosseno e tangente do ângulo. Bom, probleminha clássico. Tem uma medida, tem um ângulo, tem como calcular qualquer coisa. No caso, ele quer essa... Ah, não, a largura do rio não é a diagonal, gente, é o X que está ali. Oba! É esse aqui, ó. Largura do rio é esse aqui, perpendicular aqui, é essa largura aqui, tá? Então, vamos lá. Que eu tenho do 44? Eu tenho o 40, que então vai ser o cateto adjacente, e eu quero o x, que é o cateto oposto. A relação que trabalha cateto adjacente e cateto oposto é a tangente do ângulo. Então, é a tangente do 44. Cateto oposto sobre cateto adjacente. A tangente do 44 é 0,96, segundo o que ele deu aqui. O cateto oposto é o x, o cateto adjacente é o 40. Pronto, agora é só multiplicar cruzado ali. Passo 40 para cá. Então, vai ficar 40 vezes 0,96. Esse é o x. Deixa eu fazer essa conta separada aqui, gente. Rapidinho. 40 vezes 0,96, 38,4. Então, é 38 metros,4. Ok? Dúvida aí?
Ah, tá. Tem esse último aqui que é com X. A gente não fez nenhum. Deixa eu fazer esse aqui. No triângulo retângulo abaixo, as medidas em metros dos catetos AB e AC são 2x e x mais 3, respectivamente. E ele deu o seno de alfa, dizendo... Não, deu o seno de alfa, não. Ele deu uma relação, né? Dizendo que o seno de alfa é 2 vezes o cosseno do alfa desse ângulo. E ele quer o x. Então, vamos lá. O que eu tenho aqui? Eu tenho relação dos dois catetos, né? Em relação ao alfa, isso aqui é o cateto oposto, esse é o cateto adjacente. Então, eu vou ter que trabalhar com a tangente do alfa. Tangente de alfa, cateto oposto é... Não, deixa eu só escrever como eu costumo fazer. Peraí. Cateto oposto, cateto adjacente. Ele não deu a tangente de alfa. Ele não deu. Ele deu essa relação aqui. Será que com essa relação aqui... Porque do outro lado eu tenho cateto oposto, então é o x mais 3. E o cateto adjacente é o 2x. Só que eu preciso de alguma coisa aqui que me ajude, porque eu não posso ter outra incógnita. Aí eu botei T, tangente T, G de alfa. Vamos ver, o que a gente consegue fazer com isso aqui para achar a tangente? A tangente do ângulo é seno sobre o cosseno. Desculpa, deixa eu só desligar minha buzina aqui. Seno sobre o cosseno. Como eu tenho que o seno é 2 vezes o cosseno, a tangente vai ficar 2 vezes cosseno. Ó, estou substituindo. Observa aí o que eu estou fazendo, gente. Ó, estou substituindo aqui este seno por essa coisa aqui, que é a informação que o problema deu, tá? Esse é esse aqui de cima. Então, isso aí sobre cosseno de alfa. Coisas iguais aqui, posso cancelar. Então, a tangente do alfa é 2. Olha que beleza. Pego essa informação e uso aqui, desse lado aqui, para resolver. Agora eu tenho uma equação com uma incógnita só, facinho. Só multiplicar cruzado e achar esse x. Então, aqui vai passar o 2x para lá. Vai ficar... Deixa eu só baixar mais um pouquinho a tela. Opa, subir não, baixar. Baixa mais. E mudar a cor aqui para preto. E apagar isso aqui. Pronto. Aqui, então, vai ficar 4x, vai ser igual a x mais 3. Passo o x para o outro lado diminuindo, vai ficar... Eu não sei porque que ele fica com isso aqui na minha frente. Ah, eu posso mudar de lugar isso. Isso é uma coisa que não aparece para vocês, mas aparece para mim, a barrinha de compartilhamento. Então, aqui vai ficar 4x menos x igual a 3, 3x igual a 3, x igual a 1. 3 dividido para 3, né? E acabou. Ele quer o x, então nem são os lados, é só o x. Então, já achamos o x. Ó, esse é um outro probleminha que já foge um pouco daquele padrãozinho que a gente estava fazendo, né? Esse já é um pouquinho diferente. Então, esses eram os que eu queria mais fazer com vocês. Tem algum outro que estivesse na lista que vocês queiram que resolva? Porque os outros são todos mais parecidos, ó. Esse aqui, esse aqui a gente já fez. Esses aqui que eu pulei também eram todos do mesmo tipo, tá?
Esse aqui usa, até você pode usar a formulinha que a gente viu de altura do triângulo equilátero, pode usar direto, tá bom? Esse também é aquele padrão, não tem muito mistério. Alguém tem mais? É porque agora já vai dar meio-dia, já estamos 1h30, eu acho que já tá bom, a não ser que vocês queiram mais alguma coisa. Deixa eu parar de compartilhar a tela aqui. Peraí. Ué, como é que eu paro? Gente, o Zoom hoje para mim está diferente. Eu acho que ele realmente me atualizou de alguma forma, porque tá tudo diferente aqui. Sortuda! Pois é. Mas aí eu não treinei com essa cara dele. Tô meio apanhando aqui com ele. Olha lá, ó. Ele agora compartilhei um troço que não tem nada a ver. Também não conheço, não, essa versão mais top, não sei também, não. É, a Aninha que conhece, né? E agora, gente? Como é que eu... Ah, aqui, pause share, tá na minha cara. Pronto. Deixa eu ver. Pausou de compartilhar, mas eu não tô vendo vocês. Por que eu não tô vendo vocês? Vocês estão me vendo? Sim, professor, estou te vendo. Ah, tá. Ok. E a minha tela sumiu para vocês? Parou de compartilhar agora? Não, Ainda acho que tá? não. Ainda estão vendo a minha tela do Zoom aqui por trás? Sim, Ai, sim, gente. estamos vendo. You are sharing paused. Ah, tá. Stop sharing. Acho que agora parou. Parou? Agora foi. Gatinho. Ai, gente. Desculpa, é porque realmente ele mudou para mim. Ele tá com um outro Zoom. Olha que beleza. Por que será que ele fez isso? Eu não sei, porque eu acho que foi. Lembra? Eu não sei, Madá. Lembra? Não sei se eu falei para vocês quando a gente tinha acabado a outra reunião que eu fui fechar. Ele colocou alguma coisa. Olha, se você clicar aqui para marcar outra imediatamente, vai me dar mais tempo. Aí eu, bom, deixa eu. Lembra que eu te falei isso? Mas foi isso agora? Foi, gente, porque eu não fiz nada. Que legal, que bom, né? Poxa, a gente Ótimo. usa tanto. Que bom. Bem legal. Então, meninos, Madá, tem alguma pergunta aí no chat? Os meninos perguntaram alguma coisa? Não, tudo tranquilo, não tem nada não. Tá todo mundo acompanhando, ninguém saiu da sala. Joia. Se saiu, voltou rápido, né? Assim, legal, bastante gente, sei lá, 27, eu tô vendo 25 mais ou menos alunos. nós duas, 25. 25 alunos, 11h41 aí cheia. Parabéns, pessoal. Não, essas Parabéns. duas turminhas são muito 10, eles são ótimos, maravilhosos. Queridos. E 12-11 também, tem uns 5 da 12-11 aí também. Isso. Deixa eu comentar com vocês uma coisa. A gente está decidindo na equipe, a gente deve fazer um recesso no finalzinho de julho, né? Então, eu não sei se a escola já formalizou isso ou não, ou como é que vai ser, mas é porque todas as redes estão dando. Eu sei que a gente teve uma parada no início do ano, sei disso tudo, mas os professores, principalmente os que trabalham em escola particular, estão muito sobrecarregados, gente. Vocês não têm ideia de como é que foi você mudar de uma aula presencial para uma outra que você teve que aprender tudo do nada e construir uma estrutura, né? Para isso. Então, isso foi muito, fora o estresse que a gente está do momento que estamos vivendo, né? O momento político, esse momento de pandemia, isso está muito estressante para todos. Então, todas as redes vão dar um recesso no meio do ano, porque sentem que os alunos e os professores estão precisando de uma pequena parada, não é uma paradona, pequena. Tá? Então, a rede particular vai dar, a rede municipal vai dar, a rede estadual vai dar. A FATEC não formalizou ainda, porque a FATEC está meio complicada, está sem presidente, inclusive, né? Então a gente está meio assim, mas dentro da nossa equipe a gente já tinha conversado que era favorável a isso. Então, dentro dessa linha, ainda não sei exatamente como é que vai ser isso, mas dentro dessa linha, a nossa próxima aula seria exatamente, porque de 15 em 15, né? Seria exatamente na última semana de julho. Então, essa aula da última semana de julho, aí eu não vou dar essa aula
online, ok? A gente começa, então, na primeira semana de agosto. E aí eu mando o link para vocês, monto tudo direitinho, tá bom? Mas é por conta dessa parada, né, aí que a gente vai fazer, tá? Deve ser, não sei se vai ser só uma semana ou duas, mas seja como for, se for só uma, vai ser exatamente nessa semana que seria a nossa aula. Se for duas, também pega a nossa semana. Então, eu acho melhor, para não criar confusão, a gente suspende essa dos próximos 15 dias e depois faz normalmente, tá bom? Até porque a próxima aula eu gostaria de dar já com essa matéria de lei dos senos e cossenos, né? A não ser que vocês queiram que revise mais um pouquinho ou aprofunde mais a trigonometria do triângulo e retângulo, mas eu acho que já dá para a gente caminhar mais um pouquinho, tá? Vocês querem falar alguma coisa, fazer alguma colocação? Pessoal, não? Cláudia, que está com o microfone aberto, quer falar alguma coisa? Bom, gente, então é isso. Fala? Quer falar alguma coisa, Claudinha? Não, pronto. Ah, então tá. Madar, você quer falar alguma coisa? Despedir deles? Não, só dar parabéns, né? Que é muito legal a turma toda assim participando. É bom demais para vocês, para a gente aqui que está trabalhando com vocês. Parabéns. Estamos aí à disposição, tá bom, pessoal? Muito, muito legal mesmo a participação de vocês. Só isso. Muito E eu mesmo. vou te mandar por e-mail a lista de presença que eu fiz, eu vou te mandar, tá bom? Tá legal, falou. Meninos, então é isso. Um beijo. Vocês já podem ir indo e vou mandar a gravação dessa aula para vocês por e-mail, tá bom? Um beijo grande para todos. Qualquer coisa Tchau, também podem professora. perguntar Tchau, coisas professora. Tchau. pelo e-mail. Beijo.